Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cirurgião na equipe interdisciplinar ou multidisciplinar que acompanha os pacientes que estão em programação de cirurgia bariátrica. Então, às vezes, o cirurgião ele é o primeiro a ser procurado, né? O paciente está com obesidade, o pessoal começa a comentar, olha, vai lá no cirurgião, vai lá que eu fiz minha cirurgia com ele, né, que ele é um bom profissional. E aí, de repente, o paciente chega para uma avaliação com o cirurgião e não fez avaliação com nenhum outro profissional, né? Então, às vezes, o cirurgião ele é o primeiro a ser procurado, mas, na verdade, ele até pode ser o primeiro a ser procurado, não tem problema nenhum. Tá? Mas, nesse caso dele ser o primeiro a ser procurado, ele vai discutir com o paciente, né, a questão da obesidade, né, tentar identificar as causas dessa condição que está afetando ele, e aí ele vai até também analisar se há uma boa indicação da cirurgia bariátrica. De repente o paciente pode não ter uma boa indicação. Então, quando o paciente ele tem aquele IMC, né, o índice de massa corpórea, né, acima de 40, que seria aí a obesidade mórbida, mesmo que ele não tenha outra doença associada, hipertensão, diabetes, enfim, outras doenças, apneia do sono, ele já tem uma boa indicação para o procedimento bariátrico, né? Quando ele tem aí uma obesidade grau 2, ou seja, o IMC, o índice de massa corpórea, entre 35 e 40, e tem doenças associadas, né, que tem hipertensão, tem diabetes, tem uma esteatose hepática, tem a apneia do sono, de repente alguma dislipidemia, alguma desordem, né, nas taxas aí de colesterol, triglicéridos, enfim, doenças associadas à obesidade, que significa que a doença já evoluiu mais, né, a obesidade já se estabeleceu mais e já começa a ter as repercussões. Então, nesses casos também há uma boa indicação para a cirurgia de obesidade. Mas, de um jeito ou de outro, mesmo que o paciente tenha uma boa indicação para a cirurgia, desde aquela primeira avaliação com o cirurgião, mas a cirurgia é a última etapa, né? Então, a gente precisa seguir a sequência natural dessa preparação, tá? Então, vai ter que ser feita uma avaliação interdisciplinar, né? O paciente vai ser encaminhado, né, para a equipe que faz o acompanhamento daqueles pacientes, daquele médico, né? Então, tem um endócrino, né, tem um nutricionista, né, tem um psicólogo, eventualmente um psiquiatra, né, tem um pneumologista, tem um cardiologista, são vários profissionais que vão estar associados ao cirurgião para avaliar, né? E de repente até o paciente pode ter uma boa indicação, tem a obesidade mórbida ou tem a obesidade que eu falei, grau 2 com doenças associadas e configura uma boa indicação de cirurgia, mas de repente ele pode ter algum problema que contraindica a cirurgia. Por exemplo, ele pode ter uma doença cardíaca que vai contraindicar a cirurgia, né? Ele pode ter alguma doença pulmonar que o risco cirúrgico fica muito elevado. Se ele fizer cirurgia, vai ter uma complicação ali, então não tem como operar, né? O paciente ele pode ter algum problema hormonal, por exemplo, que contraindica a cirurgia, que não está compensado, né? Então, existem condições que esses colegas aí, esses diversos profissionais, vão avaliar e pode alguém discordar. E a gente vai ter que discutir, né? Discordou por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, dá seguimento ao programa, interrompe, né? É possível compensar isso para fazer a cirurgia? Existe alguma estratégia que a gente possa fazer para oferecer o melhor tratamento ao paciente? De repente não é cirúrgico, ele tem indicação, mas ele não pode operar, porque tem uma doença muito severa. Então, esse paciente ele tem uma contraindicação para a cirurgia, mas eu tenho o que fazer com ele ainda. Existe uma outra oportunidade para ele, um balão, eventualmente pode ser uma boa opção para esse paciente. Então, tudo isso é discutido com a equipe interdisciplinar, né? E o cirurgião está aí também coordenando e também participando como membro da equipe, dando a sua opinião e também, naturalmente, fazendo acompanhamento tanto do pré como do pós-operatório, né? Então, o cirurgião ele é um dos poucos profissionais que ele vai estar antes da cirurgia, ao lado do paciente, durante a cirurgia, ao lado do paciente, e no pós-operatório também, ao lado do paciente. Eu costumo dizer que o paciente ele se torna um amigo do cirurgião ou vai se acostumar, porque ele nunca vai deixar de ter contato com aquele cirurgião, tá? A menos que ele mude de cirurgião por alguma razão. O cirurgião não está mais atendendo, mudou o plano, enfim, aí vai ter que ter um outro profissional, mas ele nunca vai poder deixar de ser acompanhado, porque senão vai ter um mau resultado, vai ter reganho de peso.
Então, a gente fazendo um acompanhamento bem feito, o pré e o pós-operatório, então a gente vai garantir um resultado de longo prazo. Então, o cirurgião, ele tem essa capacidade, mesmo sendo avaliado, buscado no primeiro momento, de organizar e colocar o paciente nesse programa, e às vezes ele é o último a ser avaliado, a avaliar o paciente, né? Porque ele já vai passando por aqueles profissionais todos, e aí indica se alguém aponta para a cirurgia e o paciente vem até nós para a gente discutir a possibilidade da cirurgia, os tipos de cirurgias, abordagens, né? E esse acompanhamento vai ter que ser para o resto da vida. Existem protocolos, né? Esse acompanhamento no primeiro momento é mais curto, né? São avaliações em menor tempo, né? E aí esse tempo vai aumentando à medida que o paciente vai se recuperando aí, e no longo prazo, pelo menos uma vez ao ano, é interessante que seja feito. Tá certo? Pois um abraço, agradeço o carinho, tá? A companhia. Aproveito para lembrar para dar uma curtidinha para estimular nosso trabalho, né? De repente também dar uma comentada, a gente vai ter o maior prazer de responder ao comentário, e você pode também de repente transferir esse vídeo aí, compartilhar, melhor dizendo, esse vídeo com um amigo, uma pessoa que vai se beneficiar da informação, né? Compartilhando informação de qualidade, a gente vai estar ajudando as pessoas. Aproveito também para lembrar de se inscrever no canal e assinar o sininho, para ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Pois um abraço e até o próximo vídeo.